A covardia tem seu preço. E no futebol, a bola não costuma premiar os times que abdicam de jogar. O Bahia, em ótima fase, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, campeão baiano, campeão agora da Copa do Nordeste, resolveu se apequenar e jogar como um time covarde diante do Fluminense no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Eu sou a Clay, jornalista em informação. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário também. E hoje nós vamos falar sobre a postura do Bahia e não se limitar apenas ao Bahia, porque não é a primeira vez que nós vemos um time que tem totais condições de fazer frente a outro, se apequenar, jogar lá atrás, jogar por uma bola e praticar um futebol covarde. Bom, eu falei dos títulos que o Bahia ganhou esse ano. Foi campeão baiano, nesse final de semana foi campeão aí da Copa do Nordeste. Além disso, ocupa a quarta colocação aí do Campeonato Brasileiro e a cerejinha do bolo seria a classificação à semifinal da Copa do Brasil, visto que o Bahia nunca disputou uma semifinal de Copa do Brasil, então muito menos ganhou essa competição. Cara, seria lindo, seria, como eu disse, a cerejinha do bolo da temporada do Bahia e conseguir pelo menos ir longe na Copa do Brasil. Já que é um time que agora é SAF, está recebendo investimento aí do grupo do Manchester City e a gente está vendo um time, além de tudo isso, sólido, um time que faz um belo Campeonato Brasileiro, que mesmo com a equipe reserva, já vou falar mais um pouquinho sobre isso, conseguiu ganhar aí a Copa do Nordeste com folga. Então a gente esperava mais do Bahia, essa que é a verdade. O Bahia tinha um adversário duríssimo pela frente, tá? O Fluminense, apesar de não ter ganhado nada, faz uma bela temporada, apesar de não estar ali entre as cabeças do Campeonato Brasileiro. É sempre um adversário a se bater e também fez um belo Mundial de Clubes, conseguindo ir longe na competição e chegando até na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, o Fluminense faz um ano interessante, né? Foi o brasileiro que mais longe foi na Copa do Mundo de Clubes. O problema do Fluminense é que depois da saída do John Arias, né, no meio do ano, o time ainda não conseguiu arrumar o seu ataque. Fez algumas contratações, mas efetivamente o time não voltou a ser um time que faz gols e que consegue aplicar vantagens interessantes sobre os seus adversários. Porém, o sistema defensivo e de meio campo do Fluminense são muito bons. E o Bahia jogou com medo do Fluminense. Essa que é a verdade. O Bahia, no jogo de ida, lá na Fonte Nova, foi um jogo duríssimo, um jogo muito equilibrado, mas conseguiu ganhar por 1-0 com um gol ali na reta final do segundo tempo. Porém, 1-0 no futebol é praticamente nada, principalmente quando o jogo da volta você vai jogar na casa do seu adversário. Então, o que o Bahia deveria ter feito seria, obviamente, se defender, mas não abdicar de atacar, porque ele não estava com uma vantagem super confortável para se permitir sofrer um apavoro e tomar gols, como aconteceu. Como eu disse, o Bahia jogou Copa do Nordeste no final de semana passado e foi campeão. Tudo isso durante uma data FIFA. Então tem muita gente que vai dizer, porque o Bahia não descansou. Mentira, o Bahia não usou o time titular no último jogo de Copa do Brasil, na última final, né, que foi ida e volta. Na volta, o Bahia estava com uma vantagem super confortável e os titulares estavam no banco de reservas. Então, não existe nem essa desculpa, nem esse agravante de que porque o time do Bahia estava cansado. Não estava. O único jogador do Bahia que pode reclamar de cansaço e que não o fez foi o Jean Lucas, que jogou na terça-feira lá na altitude, 20 minutos ali pela seleção brasileira, e que ontem já estava em campo no Rio de Janeiro pela equipe do Bahia. Então, assim, não existe nenhum agravante, não existe nenhuma justificativa que explique a postura do Bahia, a postura covarde do Bahia no jogo de ontem. O Bahia, por característica, tem sido um time que valoriza bastante a posse de bola, que administra bastante o jogo. Só que isso definitivamente não aconteceu ontem. No primeiro tempo, o Fluminense chegou a ter 70% de posse de bola contra apenas 30% do Bahia. Ou seja, o Bahia só pegava a bola para bater tiro de meta, bater lateral, ficar ali tocando entre os zagueiros e só o resto das ações do jogo eram todas do Fluminense. Mas, como eu falei anteriormente, o Fluminense, depois da saída do John Arias, não consegue produzir ofensivamente de forma satisfatória. Então, apesar de no primeiro tempo o Fluminense ter batido aí 70% de posse de bola, quando a gente olha para o número de finalizações, o Fluminense teve apenas 5 finalizações no alvo no primeiro tempo, e destas 5, nenhuma foi chance clara de gol. Então, mesmo assim, o Bahia estava só se defendendo, o Fluminense estava dando o seu máximo, esse sim era um time que estava querendo jogar bola, só que mesmo assim o Fluminense não conseguia assustar o Bahia. E aí, para o segundo tempo, você espera o quê? Depois desse amasso do Fluminense no primeiro tempo, o Bahia viu que tem jogo, né? Porque o teu adversário, ele tá ali com posse de bola, ele tá te ameaçando, mas ele não está levando perigo efetivo a você. Então você talvez possa se sentir um pouco mais confortável para sair pro jogo, certo? Errado, porque o Bahia volta com a exata mesma postura. A ideia de jogo do time do Bahia ontem era muito clara. A gente vai vir aqui para defender o 1-0. A gente vai sentar em cima dessa vantagem ínfima e ridícula que a gente construiu e não importa o que aconteça no jogo, a gente vai jogar só lá atrás.
Foi isso que aconteceu. E o futebol, nem sempre, mas na maioria das vezes, premia o time que realmente quer jogar bola. E foi isso que aconteceu com o Fluminense ontem. Apesar do Fluminense não produzir o suficiente para fazer um gol, ele estava tentando. E quem tenta, uma hora consegue. Então, logo no início da segunda etapa, o Bahia vai e cede um pênalti ao Fluminense, uma mão levantada dentro da área, coisa ridícula também. O Fluminense vai lá com o Canóbio e converte 1-0. E a partir daí, a vantagem ridícula que o Bahia tinha construído, ela cai por terra. 1-1 no agregado, não existe mais vantagem. O jogo estava caminhando para os pênaltis. E aí você pensa, pô, o Bahia então vai mudar de postura. Agora que não existe mais vantagem, o Bahia vai jogar bola de verdade? Errado, porque o jogo continuou com a mesma configuração. O Fluminense atacando, buscando sim o segundo gol, e o Bahia segurando o resultado, parece que queria ir aos pênaltis. E cara, de novo, essa revolta não é porque coitado do Bahia, é um time pequenininho, então ele tem que jogar lá atrás. Não é o caso. O Bahia não é mais um time minúsculo. O Bahia não é mais um time regional do Nordeste. O Bahia é um time já de âmbito nacional. E ele jogou como um time muito pequeno. E o Bahia não é muito pequeno. É isso que revolta. O Bahia vem praticando futebol de gente grande, vem recebendo investimento de gente grande. Tanto é que no Campeonato Brasileiro figura entre os 4 primeiros. Mas por que ontem, num jogo importante, histórico, talvez o jogo mais importante do ano, visto que a Copa do Brasil é um título que o Bahia não tem, por que ter essa postura tão covarde? É isso que revolta. Então, quando o Fluminense tira a vantagem do Bahia e empata 1-1 no agregado, o Bahia continua com a mesma postura covarde que iniciou o jogo. E, de novo, o futebol, na noite de ontem, resolveu premiar os corajosos. Numa batida de falta, o Thiago Silva sobe magnificamente e consegue fazer o gol. 2-1 para o Fluminense, mas aí já era 40 do segundo tempo, o Bahia teria aí 5 minutos mais acréscimos para tentar fazer alguma coisa. E aí que a gente viu o Bahia resolver sair para o jogo, resolver fazer alguma coisa, só que, amigo, já era tarde demais. Você já tinha jogado 80 minutos no lixo, jogando na defensiva. E com 10 minutos, obviamente, você não conseguiu levar um perigo que fizesse com que o Bahia sequer estivesse perto de fazer um golzinho. E a gente está falando aqui de um Bahia que no segundo tempo não deu um chute ao gol. Um chute ao gol. O Bahia não deu. O Bahia passou praticamente o segundo tempo inteiro atrás do placar, visto que o gol do Canóbio foi mais ou menos ali aos 10, 15 minutos do primeiro tempo, e depois, só depois que ele toma o 2-0, né, que no agregado ficou 2-1, é que o Bahia resolve jogar. Só que aí já era tarde demais, só que aí o Fluminense, como eu disse, tem uma defesa muito bem postada, tem um meio de campo que é muito bom também, e o Bahia não conseguiu se criar para cima do Fluminense e foi eliminado de uma forma totalmente covarde. E cara, o time do Bahia viu escapar diante dos seus olhos, assim, ó, entre os seus dedos, uma classificação que não era fácil. Não tô aqui desmerecendo a equipe do Fluminense, dizendo que, nossa, o Fluminense é um time super frágil e o Bahia deveria ter amassado. Não tô falando isso. Mas era um jogo acessível. O Bahia ganhou do Fluminense no jogo de ida e poderia ter feito um jogo melhor na volta. Eu não tô dizendo aqui que se o Bahia tivesse sido corajoso, tivesse jogado como sempre, se o Bahia teria realmente ganhado do Fluminense, mas pelo menos teria tido um jogo, entende? Ontem nós não tivemos um jogo, nós tivemos um treino de ataque contra a defesa. Era o Fluminense o tempo todo atacando e o Bahia o tempo todo se defendendo. E isso é ridículo porque a gente tá falando de quartas de final de Copa do Brasil. A gente tá falando de um time que figura entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é lamentável a postura do Bahia, mas não é a primeira vez que nós vemos isso no futebol e muito provavelmente não será a última, porque parece que os times, os treinadores e os jogadores, o conjunto como todo, parece que eles não aprendem. Foi assim com o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo foi eliminado pro Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes porque foi covarde, né? Não existe nenhuma outra justificativa além de covardia para a derrota do Botafogo nas oitavas pro Palmeiras. O Santos, na final da Libertadores 2020, quando perde pro Palmeiras por 1-0, bem no finalzinho do jogo, perde porque foi covarde, porque abdicou de jogar e só pensou em se defender o jogo inteiro. E a bola premiou o time que realmente quis jogar bola, que naquela ocasião foi, no caso, o Palmeiras. Se apequenar não é solução. E, de novo, eu não estou aqui falando de times que realmente são pequenos e que realmente são mais frágeis e que só pensam em se defender porque eles não têm como medir forças com o adversário. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de times que vivem bons momentos, de times que conseguem sim chegar longe por mérito, porque tem futebol para mostrar, mas que na hora H, na hora que você precisa que eles joguem bola, eles vão lá e mudam a sua postura, e mudam o seu jeito de jogar, e mudam a sua filosofia, porque parece que eles não têm autoestima, porque parece que eles não se enxergam como merecedores e capazes de fazer um belo jogo de futebol acontecer. Eu acho que tá tudo bem você perder. O problema não é você perder, o problema não é você ser eliminado. Mas é muito mais honroso você cair no futebol, porque você tentou jogar bola e cair de cabeça erguida, do que você cair por covardia. Vamos usar como exemplo o caso do Flamengo diante do Bayern de Munique. O Flamengo caiu pro Bayern de Munique? Sim, não conseguiu nem medir força de igual para igual com os caras, mas o Flamengo em momento nenhum abdicou do seu jogo, abdicou da sua forma de jogar. Tomou gols do Bayern de Munique de forma até que fácil? Sim, mas foi lá e incomodou, foi lá e fez seus golzinhos também. Então, a postura do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes diante do Bayern de Munique é que deve ser regra e não exceção, mas infelizmente o que nós vemos é o contrário. O que nós vemos são times que até poderiam chegar longe, sendo totalmente covardes e jogando belas oportunidades de fazer história no lixo.
Dê sua opinião nos comentários, diga aí se você concorda comigo ou se você acha que não, tem que ser assim mesmo, tem que jogar na retranca por uma bola e às vezes o futebol precisa ser jogado dessa forma. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!